Então, se nós tivermos uma série temporal das precipitações de um posto, ou então das precipitações médias na bacia hidrográfica calculada pelo método de Thyssen, nós podemos começar a fazer uma análise de frequência dessas chuvas. E em que consiste essa análise de frequência e qual é o objetivo dessa análise de frequência? Essa análise de frequência ela vai ser necessária para que a gente possa começar a fazer uma estimativa de probabilidade de acontecer os eventos. Numa abordagem frequencialista, de estatística frequencialista, a probabilidade de acontecer um evento é exatamente proporcional, igual à frequência de ocorrência desse evento. Então, você vai fazer a estimativa da probabilidade a partir dessa análise de frequência de ocorrência desses eventos e fazer os ajustes de distribuição de probabilidade e assim sucessivamente. Então vamos analisar um pouco essa análise de frequência. Então, como já dissemos, os processos hidrológicos são aleatórios, né? Então logo podem ser inferidos por leis da probabilidade. As leis de probabilidade são funções contínuas usadas para estimar um dado evento hidrológico e precisam ser previamente ajustadas. Então vamos discutir um pouco também aqui sobre essa questão das distribuições de probabilidade, mas vamos começar fazendo uma abordagem de uma análise de frequência mais empírica, né? Então a gente vai aqui fazer uma análise de frequência empírica. Então, a análise de frequência, a gente vai ter aqui uma função de densidade de probabilidade, uma função de distribuição acumulada, né, que é exatamente aqui, nesse caso aqui está associado a esse conceito de probabilidade de excedência e de não excedência. Então, a função de distribuição acumulada aqui vai dizer qual é a probabilidade nós temos aqui, se o valor é um x aqui, qual é a probabilidade de nós termos valores menores do que esse x, né? Então, e aqui a densidade de probabilidade tem a ver um pouco com o conceito de densidade, com o número de ocorrências de valores, por exemplo, nesse range aqui é maior do que o número de vezes que aconteceram eventos nesse outro range e assim sucessivamente. Então a gente vai ter que fazer um pouco desse tipo de análise. Como nós já vimos ainda quando estávamos discutindo, pensando como hidrólogo, né, um conceito-chave nessa análise nessa discussão sobre a análise de frequência é exatamente o conceito de probabilidade de excedência e probabilidade de não excedência. O que é a probabilidade de excedência? A probabilidade de excedência se aqui a probabilidade é uma precipitação P, né, máxima, que foi uma precipitação que eu defini como sendo a precipitação de projeto, a probabilidade de excedência é exatamente qual é a possibilidade de ter valores maiores do que aquele que eu dimensionei. Então, essa área azul é a probabilidade de excedência e essa área vermelha é a probabilidade de não excedência. Um conceito essencial que está ligado ao conceito de probabilidade de excedência é o conceito de período de retorno. Então, período de retorno é o recíproco, né, 1 sobre TR é exatamente igual à probabilidade de excedência, ou a probabilidade de excedência é 1 dividido o período de retorno é 1 dividido pela probabilidade de excedência. Em palavras, né, conceitualmente, a gente pode dizer que o período de tempo, o período de retorno é o período de tempo médio em que determinado evento deve ser igualado ou superado pelo menos uma vez. Esse termo médio, ele é essencial, porque na realidade o período de retorno não diz um período fixo de tempo em que você tem que esperar para que aquele evento aconteça. Quando nós calculamos, por exemplo, uma barragem e dizemos que o período de retorno tem 1000 anos, né? Ou seja, aquele evento acontece em média uma vez a cada 1000 anos, isso não quer dizer que nós vamos ter que esperar 1000 anos para que aquele evento de cheia aconteça. Pode acontecer no ano seguinte, né? Qual é a probabilidade de ele acontecer no ano seguinte? 1 sobre 1000. Né? Então, esse conceito, o período de retorno é o tempo médio em que um determinado evento pode ser igualado ou superado pelo menos uma vez. Então a gente vai ter aqui o conceito de probabilidade de excedência, né, e de não excedência. A soma dessas duas probabilidades é igual a 1. Né? A frequência de excedência e não excedência, que é a probabilidade de excedência e de não excedência. Né? O conceito de período de retorno, novamente, o período de retorno como sendo recíproco da probabilidade de excedência. Né?
E a gente pode agora discutir um pouco mais sobre como é que a gente faz essa análise de frequência em séries temporais, ainda do ponto de vista empírico, para poder calcular empiricamente essa probabilidade de excedência e de não excedência. Então, às vezes, a primeira abordagem que nós fazemos muitas vezes, antes até mesmo de fazer um ajuste de uma distribuição de probabilidade, é fazer uma análise dos dados para ver o que é que eles começam a dizer para a gente. Então, a análise de frequência, de frequência acumulada pode ser feita a partir de uma abordagem que é esse método California ou esse método Kimball, né, que a gente vai discutir um pouco mais, mostrar aqui na planilha, mas antes disso, que é a frequência acumulada. M é a posição que um dado valor tem na sequência, e N é o número total de valores que eu estou observando. Então, o menor valor é 1, o segundo maior menor 2, o terceiro menor 3, né? E N, por exemplo, é quantos anos eu estou analisando. São 50 anos. Aqui o primeiro valor é 1 sobre 50, a frequência acumulada. Nesse caso aqui, 1 sobre 51 em Kimball. Vamos materializar isso de forma mais adequada, olhando para essa série temporal, né? Então aqui nós temos um posto, que é o posto do PC, que nós temos dados de 1988 até o ano de 2012, que foram plotados aqui. Então eu tenho mês a mês aqui o valor de todos os dias que choveram naquele mês, e eu tenho essa minha sequência temporal, né? Utilizando aquela tabela dinâmica que a gente já viu, a gente pode organizar aqui qual é o total de máxima chuva diária em cada um dos meses e consequentemente ter a máxima chuva diária em cada um dos anos. Então essa aqui é a sequência temporal, né? É a sequência temporal das precipitações máximas que aconteceram no posto do PC. Então a maior precipitação que nós observamos aqui na série foi esses 197 milímetros acontecido em 2012. É a maior chuva, né, que a gente tem aqui observado. Antes disso, 173 milímetros, que aconteceu aqui no mês de março de 2004. Né? Então a gente tem aqui a série temporal. Então como é que a gente pode fazer uma análise de frequência empírica dessa série temporal? Nós podemos pegar aquela série temporal, você vê aqui, são aqueles valores, esses valores aqui, e você vem aqui e coloca aqueles valores em ordem crescente. Então esse aqui é o menor valor, o segundo menor valor e assim sucessivamente. Então a gente pode fazer uma plotagem desses valores, a frequência acumulada empírica desses valores, utilizando essa equação aqui. Então a frequência, a probabilidade de não excedência vai ser, nesse caso aqui, no caso desse aqui ser o menor valor, 1 dividido por 25, que é o maior valor se eu estiver fazendo a análise de frequência pelo método California. E a frequência de não excedência é esse, a frequência de excedência vai ser 1 menos o valor da frequência de excedência. Então com isso eu tenho condições de calcular, não é? Os valores das frequências de excedência e de não excedência pelo método California para essa minha série temporal. Posso plotar, né? E se eu plotar então esse valor contra esse, eu tenho exatamente os valores da distribuição de probabilidade da frequência acumulada empírica do método California, né? O inconveniente que o método California tem é que ele atribui ao valor mais alto dessa minha série temporal uma probabilidade de uma frequência de não excedência igual a 1. Então significa que a frequência de excedência seria zero, ou seja, eu não tenho expectativa que hajam valores mais elevados do que 197. Isso, de certa forma, não é uma hipótese razoável. Então, em função disso, normalmente a gente utiliza como um método de frequência empírica, né, utilizado para fazer essa avaliação e essa plotagem da probabilidade de excedência e de não excedência,
é o método de Kimball, que ao invés de dividir pelo número total de, de valores da série temporal, ele vai ter o número de valores mais 1. Então com isso aqui a gente tem aqui a probabilidade de não excedência, e essa aqui seria a probabilidade de excedência. Então nesse método aqui a gente teria em torno de 4% de chance de ter valores maiores do que 197. Então essa é frequentemente o que a gente a frequência empírica que nós utilizamos usualmente, mais usualmente esse método de Kimball. E aqui é a plotagem, né, dessa distribuição de probabilidades, essa frequência, essa frequência de probabilidade pelo método de Kimball, né? Então a posição dividido por n mais 1, né, que é exatamente para poder fazer aquela tabela. Ela foi construída como observada aqui, né? A gente já mostrou esse exemplo para essa distribuição. Outro ponto relevante que a gente tem é o cálculo do risco da falha. Então, como a gente sinalizou, pode acontecer o evento, mesmo tendo um período de retorno de 1000 anos, ele pode acontecer eventos superiores, né, na vida útil da obra, de nos próximos 10, 20, 30 anos, qual seja o tempo de vida útil dessa obra. Então a forma de fazer o cálculo do risco é de você ter, por exemplo, pelo menos uma falha durante os próximos N anos, onde N é a vida útil que eu quero analisar, pode ser dada por essa equação. Então o risco, aqui o risco hidrológico considerado como sendo a probabilidade de acontecer o evento indesejado, e o dano é 1 menos 1 sobre TR, que é o período de retorno, elevado a N, né? Então essa aqui é a equação do risco. De onde vem essa equação, né? A gente pode deduzir, como fizemos em sala de aula. Essa equação aqui está faltando um Nzinho, né? Essa aqui é a equação, número de vezes não falhar, tem uma probabilidade de igual a essa, 1 menos o não falhar, isso, e aí a gente chega àquela equação do risco, como comentamos e detalhamos em sala de aula. Então, 2 exercícios para vocês resolverem, e nós já resolvemos esses 2 exercícios em sala. A plotagem, aquela plotagem de Kimball, né, ele é exatamente uma plotagem que vai ter uma distribuição, ele vai ter um comportamento mais adequado para distribuições com características de uma distribuição normal, né? A gente vai ver depois, existem outras distribuições, né? A distribuição normal ela é mais afeita para valores médios, né? Valores extremos, a gente tem condições vão ter outras distribuições de probabilidade que vão ser mais aderentes às distribuições de extremos. O que é a distribuição de comportamento médio e extremo? Então a gente já viu aqui que a gente pode querer analisar os totais de chuva em um ano. Então isso a gente chama mais de evento de comportamento médio. Por quê? Porque aquele evento de chuva, o total de chuva de um ano é composto por 365 possibilidades de eventos diferentes acontecerem. Então chove num dia, não chove no outro. Então na realidade um comportamento médio do que vai acontecer nesses 365 dias está sendo representado pelo total de chuva no ano. As precipitações máximas de um dia, né, que acontece em um ano, aquela outra série temporal, na realidade ela vai ser um evento vai ser definido a partir de um evento de chuva excepcional. Então existem distribuições de probabilidade que são mais afeitas para esse tipo de processo e de análise, e outros mais para aqueles de comportamento médio. A de Gumbel, por exemplo, a distribuição de Gumbel, a gente vai ver, ela é mais vocacionada para esses eventos extremos. Então, por exemplo, a plotagem empírica de Gumbel pode ser dada a partir dessa equação aqui, diferente da equação de Kimball, né? Aqui é a mesma coisa que a gente já plotou, né, para Fortaleza, ok? Então, dependendo da distribuição de probabilidade que a gente tem interesse, a gente pode utilizar outras plotagens. Aqui no nosso curso nós vamos concentrar
basicamente com aquela distribuição de Kimball para normal e aquela distribuição de Gumbel.